Dia 9 de junho, no plenário virtual, o STF deve dar início ao julgamento da ação direta de inconstitucionalidade. Essa ação direta, ela questiona a Lei de Biossegurança e a composição da Comissão Técnica de Biossegurança, que é a CTN-Bio. Na prática, essa ação aponta que estados e municípios deveriam ter o poder para regular o tema, assim como proibir transgênicos. Hoje, quem tem esse dever é o órgão federal CTN-Bio, que regula a aprovação de transgênicos e garante a centralização e a eficiência para o Brasil. Especialistas indicam que caso o STF considere a Lei de Biossegurança inconstitucional, isso significaria a invalidação das biotecnologias aprovadas desde a criação do CTN-Bio, há cerca de 18 anos. Só para vocês terem uma ideia, na safra 22-23, a área de adoção de transgênicos no Brasil equivale a 56,9 milhões de hectares e estão distribuídos em soja, que adota 97% de transgênicos, milho inverno 98% e algodão com 99% de adoção da biotecnologia. De acordo com dados da CropLife Brasil, foram aprovados até agora no país 260 organismos geneticamente modificados. Essa tecnologia agrícola é uma das responsáveis pelo desempenho brilhante da agropecuária no país. Por isso esse tema nos interessa e a gente volta a falar com o Christian. Christian, qual é a importância desse tema que nós vamos ter na discussão do STF a partir da próxima semana? Olha, mais um tema vital, cuja origem do problema é a mesma do ponto de vista político, é uma agenda atrasada, enviesada, irracional. O que nós estamos falando aqui? Você colocou bem na reportagem. A Lei de Biossegurança de 2005 é uma das leis mais importantes que foram discutidas e aprovadas ainda no governo Lula, no primeiro mandato. Debate intenso na sociedade, é uma lei bem feita, e o CTN-Bio, que é a instituição que trata da regulamentação e da aprovação de tecnologias e de biotecnologias, é uma instituição de referência internacional, respeitada no mundo inteiro. O modelo CTN-Bio é copiado por outros países do mundo, porque deu certo. Avalia com responsabilidade, isenção, os eventuais perigos para a saúde humana e animal das biotecnologias aprovadas. 18 anos de vida, vem funcionando bem, a agricultura toda do Brasil, como você colocou bem, já utiliza biotecnologias de todo tipo para grãos, insetos, eucalipto e assim por diante. Não tem nenhum sentido reverter essa agenda e muito menos questionar a constitucionalidade do CTN-Bio. O que acontece então? O mesmo fenômeno. Já que no ambiente federal não se consegue avançar com essa agenda atrasada, enviesada, boboca, me desculpe, burra, joga-se então o esforço político para as esferas estaduais e municipais. O mesmo fenômeno vai tentar se dizer que quem tem que cuidar da aprovação de tecnologias e biotecnologias para a agricultura são os estados. Para quê? Para ver se consegue proibir os organismos geneticamente modificados. Agenda atrasada, não faz o menor sentido, o mundo inteiro já consome biotecnologias em toda a agricultura. Os alimentos consumidos por nós todos aqui, milho, soja, derivados de todos os milho e soja no Brasil e no mundo, vêm de biotecnologia, vêm de organismos geneticamente modificados. Isso não faz o menor sentido. Mas, mais uma vez, nós estamos diante de um retrocesso e espero que dessa vez o STF tenha um pouco mais de, não sei nem qual adjetivo utilizar, um pouco mais de ponderância, um pouco mais de racionalidade, um pouco mais de visão, percepção da realidade da agricultura e do país, e que trate o CTN-Bio como uma grande instituição, isenta, de alto nível, referência internacional e que tem toda a competência para aprovar e avaliar organismos geneticamente modificados e biotecnologias de nova geração. Está em discussão aqui se o Brasil vai, grosseiramente fazendo uma tentativa de resumo e simplificação, poder continuar contando com o CTN-Bio para aprovação de organismos geneticamente modificados, ou seja, os transgênicos. Se isso não acontecer, qual é o cenário pior? É proibir o transgênico? É mudar a forma como se produz a autorização para eles entrarem no país? Isso levar meses, anos, gerar uma burocracia, aumentar custo? O que seria, na prática, o efeito de dor para o agro e até para o consumidor brasileiro?
aqueles que trouxeram essa pauta sem nenhum sentido, questionando a competência do CTN-Bio depois de 18 anos, querem que o IBAMA, principalmente, faça parte do processo decisório. Você pode imaginar o que seria o IBAMA, conhecendo a tradição do IBAMA e agora, no atual momento, levando em consideração a dificuldade das licenças ambientais, o que seria o IBAMA voltar a se posicionar em relação a cada tecnologia de biotecnologia ou de organismos geneticamente modificados por estado que vierem a ser apresentados. Você pode imaginar o que vai ser isso do ponto de vista burocrático? É a inviabilização do negócio, tá certo? Porque a gente não tem, o IBAMA não teria competência, agilidade e muito menos interesse, pela influência política que recebe, de agilizar e de viabilizar essas tecnologias. Não tem por que mexer no CTN-Bio. O CTN-Bio dá certo, funciona. Tem cientistas das universidades brasileiras credenciados para avaliar esses perigos. Então o IBAMA não tem que se envolver nessa matéria. É mais um desses atrasos institucionais movidos por ideologia que eu espero, sinceramente, pelo bem do Brasil, que não passe às esferas estaduais e que não passe a sair da esfera do CTN-Bio. Muito bem. Christian Lobauer, agradeço por dividir com a nossa audiência o seu conhecimento, os seus pontos de vista sobre assuntos que são tão caros para o desenvolvimento do país e para o agronegócio. Volte sempre, você é muito bem-vindo. Obrigado, Kellen. A gente agradece.